Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer novamente nós estamos aqui, sempre falando da realização do Fórum São Paulo da Longevidade. Meu nome é Walter Feldman, 70 a mais. Eu vou presidir o fórum nessa sua sexta edição, agora no mais importante pavilhão de eventos da América Latina, no velho AMB, hoje o novo AMB. Vocês vão ficar impressionados como aquilo hoje está modernizado. E corresponde exatamente ao crescimento do Fórum da Longevidade, que vocês vão ver nessa entrevista, ganha características internacionais muito fortes. Portanto, não esqueçam, 29 e 30 de setembro, 1º de outubro, no Parque AMB, 1º de outubro, sempre lembrando, é o Dia Mundial e o Dia Nacional da Pessoa Idosa, são instituições e datas já absolutamente consagradas. Mas também nós estamos aproveitando e trazendo para o nosso debate aqueles que vão ter uma grande presença, uma extraordinária e consistente participação no nosso Fórum da Longevidade, na sua sexta edição. Eu quero apresentar aqui com muito prazer uma figura que teve enorme destaque na área pública e agora comanda o Instituto da Longevidade MAG. Gleison Rubio, seu diretor executivo, muito bem-vindo ao nosso programa, Gleison. Muito obrigado, Walter. Uma saudação a todos. É um prazer, um privilégio estar aqui conversando com vocês e já na expectativa do evento que se aproxima. Que está muito próximo, faltam muito poucos dias, já anunciando, vem gente de todo o Brasil, de fora do Brasil. Vejam aí as suas passagens, sua hospedagem, para que não haja nenhuma dificuldade. E se inscreva no nosso Fórum da Longevidade, é absolutamente gratuito, mas nós queremos a presença de todos absolutamente confirmada. Gleison, para nós, uma das referências na batalha da longevidade, que já tem pelo menos 2 décadas com uma pauta importante, crescendo no Brasil, é o Instituto da Longevidade. É uma referência do ponto de vista teórico, conceitual, de uma grande contribuição a toda a sociedade brasileira, mas é um site, portanto, também com repercussão internacional. Você que comanda hoje o Instituto, fale um pouco sobre ele. O Instituto de Longevidade MAG é uma instituição sem fins econômicos, uma associação civil, que se dedica a estudar os impactos sociais, econômicos e comportamentais deste processo de envelhecimento da população brasileira, que todos nós estamos presenciando e que tem ganhado um enfoque maior nos últimos anos, na medida em que esse processo está cada vez mais acelerado. Falar da longevidade hoje é falar dos desafios, mas sobretudo falar das oportunidades. Nós estamos aí diante de um mercado crescente, a economia prateada a cada dia mostra o seu poder, o seu potencial. Agora, para que este poder seja exercido plenamente, é importante que as pessoas se preparem para esse momento de suas vidas. E o Instituto de Longevidade MAG, ele se dedica a oferecer contribuições nessa preparação. Então nós dialogamos com as pessoas que já chegaram aos 40, que já chegaram aos 50, para que elas tomem decisões corretas, adotem medidas, adotem práticas que vão trazer benefícios quando elas estiverem nos seus 60 mais, 70 mais, 80 mais. Tanto do ponto de vista do cuidado com a saúde, da socialização, do engajamento cívico, mas sobretudo, Walter, da preparação financeira. Este é o nosso foco principal, dar às pessoas uma série de ferramentas para que elas se preparem e cheguem à maturidade, com a sua situação financeira a mais favorável possível para poder aproveitar todas essas oportunidades que se abrem. Esse é um dado importante, Gleison, porque eu tenho sentido essa preocupação nas instituições financeiras. Nós temos uma grande participação no Fórum do Itaú, um programa Viver Mais que nós vamos ainda apresentar aqui através da sua coordenadora,
que é a Ana Miltz, que é uma figura que vai dar uma enorme contribuição com o seminário também internacional esse ano, tratando dos trabalhos nas academias, no mundo universitário. Então, só para lembrar, essa questão que você coloca é central. Como é que nós vamos preparar essa população longeva para cuidar da sua estabilidade financeira? Então, Walter, todos nós temos que festejar o fato de que as pessoas hoje vivem mais. Entre 1950 e 2024, nós tivemos um aumento na expectativa de vida de quase 4 décadas para as mulheres, são mais de 40 anos a mais de expectativa de vida, também um número expressivo para os homens, mas não vai adiantar muito termos anos a mais se o patrimônio das pessoas também não durar esses anos adicionais. Então, mais do que viver mais anos, fundamental é viver melhor, viver com mais qualidade. E é importante que as pessoas saibam que o patrimônio das famílias, o patrimônio dos indivíduos, ele tem que ser cuidado precocemente para que ele chegue nesta etapa da vida com condições de dar a resposta para as demandas que vão surgir. Cuidado São com gastos, planejamento. Planejamento, porque virão mais despesas com saúde, virão despesas que ao longo da vida talvez não tenham sido tão relevantes, alimentação, tantas outras questões que passarão a ser neste momento, mas também não estamos falando só daquilo que a pessoa precisa por uma questão de cuidados de saúde, mas os sonhos que a pessoa quer realizar. Quanta gente não acalenta ali um projeto de conhecer o mundo, de abrir um negócio novo, de se dedicar a um hobby. Para tudo isso é necessário se preparar do ponto de vista financeiro, e o Instituto de Longevidade tem uma contribuição importante neste campo. Além dos estudos, da avaliação, dessa contribuição na análise conceitual, econômica, social e financeira, o Instituto tem dado uma grande contribuição na análise dos municípios brasileiros. Recentemente eu sei que vocês publicaram uma pesquisa. É importante conhecer esse trabalho, que não é um trabalho desse ano, é um trabalho que já tem uma sequência. Isso, essa pesquisa nós a chamamos de IDL, é o Índice de Desenvolvimento Urbano para a Longevidade. Fazendo uma analogia, é como se fosse o IDH de cada município brasileiro, mas aplicado ao público 60+, ou seja, levando em consideração indicadores relevantes para a população idosa no Brasil. Já estamos na 3ª edição, ele é publicado a cada 3 anos, a primeira edição foi em 2017, a segunda em 2020, a terceira no ano passado. A edição de 2023, pela primeira vez, Walter, cobriu os 5.570 municípios brasileiros. Todos? Todos. E ela acaba oferecendo para os gestores locais um raio-x, aonde o seu município se destaca, onde ele pode melhorar, quais são os municípios de referência em cada estado brasileiro, o que faz um município ser bem avaliado, para que de todo este trabalho possam ser tiradas lições para a formulação de políticas públicas, para a atuação das instituições da sociedade civil organizada, e este é um levantamento bastante relevante, cobre 23 indicadores oficiais, e deles se gera um índice agregado, é uma das contribuições que o Instituto tem prestado ao país. É muito interessante, Gleison, porque isso é uma contribuição, eu diria, estruturante. Vocês fazem uma análise que eu desconheço outra fonte semelhante, contribui para o poder público, porque dá a especificidade de cada município, com as instituições da sociedade civil, mas também para o setor privado. Como é que o setor privado incorpora esses dados? Como é que ele hoje percebe a expansão e o crescimento desse público na atividade econômica do Brasil? Isso é muito interessante, Walter, porque esse levantamento ele já teve, da sua primeira para a 3ª edição, estamos falando, portanto, de uma série histórica ainda pequena, 3 edições apenas, uma mudança quase completa. Os indicadores que faziam muito sentido em 2017 já não são necessariamente os mesmos de 2023. Em 2023, pela primeira vez, nós incluímos um indicador educacional. Aí muita gente levanta a sobrancelha, mas como assim educacional? As pessoas não têm ideia do crescimento na demanda da população idosa por formação profissional, formação inclusive em nível superior,
porque hoje se olha para o público de 60 como alguém que ainda tem uma longa trajetória a percorrer, uma série de projetos a realizar, e isso inclusive dá para a iniciativa privada, para o mercado, um direcionamento de quais são as ocupações mais procuradas, quais são, né, os interesses desta população e de que maneira esses interesses podem ser bem aproveitados. Olha, é muito interessante, Cleison, e para quem não sabe, a MAG é uma instituição de quase bicentenária. Quase bicentenária, ou seja, ela corresponde muito à vinda de Dom João VI para o Brasil, quando começam a se criar as primeiras instituições brasileiras, públicas e privadas. Ou seja, a origem da MAG é a Mongeral. Isso. Eu já fui estudar, sabe por quê? Eu fiz uma visita ao Dr. Molina, e para vocês que não sabem, o Dr. Molina é uma referência internacional, talvez a mais importante referência no Brasil sobre a previdência privada. Não dá para imaginar tudo o que aconteceu do ponto de vista legislativo, financeiro, mudança estrutural, conhecimento das famílias, sem esse nome, Dr. Molina. Eu li o livro dele, fiquei impressionado, não imaginava que ele teve uma participação no Brasil tão extraordinária. E ele hoje é o grande, eu diria, criador e sócio proprietário da MAG, e ele que criou o Instituto Exatamente. da Longevidade. Eu já sei, você me deu um spoiler aí, ele estará conosco, vocês não têm ideia como é interessante conhecer essa figura brasileira, ele estará conosco no debate lá no Fórum São Paulo, nessa 6ª edição, mas a MAG está trazendo uma novidade, está nos ajudando a internacionalizar o Fórum São Paulo da Longevidade. Queria que você falasse sobre isso, porque isso coincide com esse caminho da internacionalização e a vinda dessa figura extraordinária que é o Dr. Molina. Vamos lá, é um desafio que foi colocado para nós do Instituto de Longevidade MAG, um desafio que nós abraçamos com muito prazer, porque falava da transição demográfica no Brasil e desse processo de envelhecimento que ocorre num ritmo muito acelerado, talvez só comparado ao que aconteceu com o Japão, né? O processo de envelhecimento populacional no Brasil, ele não guarda paralelos em quase nenhum outro país do mundo, salvo alguns países asiáticos, e possivelmente o Brasil será o país que fará essa transição de passar de 10% da sua população total composta de pessoas idosas para 20% no menor intervalo de tempo. É uma métrica internacional, e a gente precisa estar atento a esse movimento. E quando a gente considera este aspecto, é importante olhar para quem já fez essa travessia. Já tem hoje parcelas da população total em patamares superiores a 20%. No Japão a gente já tem quase 33% da população que já tem mais de 60 anos. Na Europa, vários países da Europa Ocidental, Portugal, os países nórdicos, Suécia, já estão também se defrontando com os desafios de lidar com uma população majoritariamente idosa. Muito bem. Com isso, nós estamos trazendo ao Brasil um consultor de estratégia, de comunicação social, de marketing social, que acaba de lançar um livro que trata desta nova longevidade. O título do livro, inclusive, é A Nova Longevidade, Reinventando a Aposentadoria. Este livro foi lançado inicialmente na Europa, em língua inglesa, em alemão, e no nosso evento será lançado em língua portuguesa também. Maravilhoso. O autor desse livro está sendo trazido pelo Instituto de Longevidade MAG para conduzir um painel, e que terá também a presença do Newton Molina, né, o idealizador do nosso instituto, para que nós possamos ter neste painel a riqueza do olhar brasileiro, que o Molina conhece como poucos, e do momento pelo qual passam esses países europeus neste desafio de lidar com uma parcela grande da população constituída por pessoas idosas. Então será um momento dentro do fórum de um olhar comparado da realidade brasileira e da realidade internacional, com a participação desses dois grandes nomes, o Molina pelo Brasil e esse especialista que se chama Ricardo Oliveira, que já prestou serviços para Banco Mundial, para o PNUD. Então são pessoas assim, absolutamente experimentadas, tanto o Molina quanto o Ricardo Oliveira,
tenho certeza que terão muito o que dizer e o que contribuir no fórum. Eu tenho muitas informações sobre o Ricardo Oliveira, e só para todo mundo ficar tranquilo, é um brasileiro que mora há alguns anos na Alemanha, em Berlim. Perfeito. E ele tem trabalhado muito o Parlamento Europeu nesse debate do novo modelo da pirâmide etária na Europa. Imagina como isso pode trazer informações para o Brasil, que é um país que não planeja, né? Não tem um histórico de planejamento, apesar de um grande esforço de décadas do Celso Furtado. O Brasil não construiu esse modelo de planejamento, particularmente na previdência pública e privada. E o Molina, como é um grande especialista nisso, vai ser um debate imperdível. Eu sei que é um debate que não vai ter um espaço para todo mundo, mas depois nós transmitiremos pelos canais de YouTube para que fique um patrimônio de informação para agentes públicos, privados, setor financeiro, seguradoras, para pensar um pouco melhor a questão da previdência em nosso país. Nós temos que pensar em planejamento de décadas. Você deu alguns números que são impressionantes do crescimento do Brasil na questão previdenciária e citou 30% e 33% do que acontece na Europa e no Japão. Em 2050, 30% da população brasileira será acima de 60 anos. Qual a tua expectativa, depois de debates tão extraordinários como esse, da gente impactar a sociedade em relação ao novo papel da longevidade em nosso país? Walter, a primeira expectativa é exatamente a acepção mais genuína do significado de impactar, impacto. Eu acho que as pessoas não sairão do fórum da mesma forma que chegarão. Quando nós lançamos um IDL, a gente dá uma sacudida nos municípios, isso provoca um debate sobre os cuidados que o município tem que ter, a atenção que o município deve dispensar à pessoa idosa, o olhar que a sociedade civil deve lançar para este novo mercado que está se formando. Então é claro que durante os meses de preparação deste levantamento, nós estamos ali muito focados no aspecto técnico da pesquisa e depois vem toda uma consequência que é fruto de um trabalho rigoroso. O mesmo se pode dizer dos debates. Nós estamos trazendo pessoas com muito conteúdo, que têm muito a contribuir, e a minha expectativa é de que quem estiver presente, quem puder acompanhar, mesmo que virtualmente, esses debates, saia com novos olhares, com uma visão alargada, com uma compreensão mais aprofundada de um fenômeno que não é só brasileiro, muito ao contrário, é um fenômeno global. Talvez, juntamente com o fenômeno das transformações climáticas, esse seja o fenômeno mais irrefreável, mais inexorável que nós estamos diante, que é assistir a uma mudança no perfil das populações como um todo e da população brasileira em particular. Você faz, Gleison, uma excelente comparação, porque quando o mundo fala em mudanças climáticas, não é que elas vão acontecer, elas já aconteceram. Estão acontecendo. Né? Rio Grande do Sul é o último episódio, mas nós temos uma centena de outros que acontecem no Pantanal, na Amazônia, na Europa, idosos morrendo pelo calor. Ou seja, são fatos que quem governa ou quem está atuante na sociedade não pode desprezar. E a questão da longevidade, da mesma forma, não é que vai acontecer, já aconteceu. Então, nós temos que tomar medidas rápidas para que o planejamento possa ser efetivo, construir o resultado necessário para que as populações possam, como você mesmo disse, viver mais, mas viver melhor, particularmente com planejamento financeiro. Meus amigos, minhas amigas, essa é a qualidade do nosso debate. Fórum São Paulo da Longevidade veio para causar, para acontecer, para trazer informação, para lançar livro, trazer experiências internacionais, e a MAG tem sido uma parceira extraordinária. Instituto da Longevidade é um parceiro estratégico das nossas atividades. Eu quero agradecer você, participe de toda a nossa programação e entre se inscrevendo no Fórum São Paulo da Longevidade. Estaremos juntos.